Ok, pessoal. Começaremos agora a discutir os chamados argumentos da indispensabilidade a favor do platonismo matemático. Nos dois últimos vídeos, nós exploramos um pouco das discussões em torno da plausibilidade do platonismo matemático, mais especificamente vimos um pouco de como as objeções epistêmicas e metafísica funcionam. De modo que já encerramos, portanto, essas discussões sobre a epistemologia da matemática e agora começaremos as discussões sobre a ontologia da matemática. A ideia central dos argumentos da indispensabilidade a favor do platonismo matemático ou realismo matemático é a ideia de que, se aceitarmos uma visão naturalista, altamente naturalista, segundo a qual a ciência é o nosso melhor guia para compreender o que realmente existe no mundo, e se ao mesmo tempo reconhecemos que as nossas melhores explicações científicas e descrições científicas de fenômenos empíricos quantificam sobre objetos matemáticos abstratos, então somos obrigados a aceitar a existência de objetos matemáticos abstratos na nossa ontologia. Basicamente, essa é a ideia presente nas duas versões desse argumento, que agora veremos como exatamente elas podem ser formuladas. Existem duas versões desse argumento. A primeira versão, originalmente formulada por Quine e Putnam, não faz uma distinção entre o papel explicativo e o papel descritivo que a matemática desempenha dentro da teorização científica. Isso, na verdade, torna essa versão tradicional do argumento da indispensabilidade bem menos plausível que a versão explicativa, que, na verdade, é a versão atualmente mais discutida entre os filósofos que trabalham com esse tema. Então, na versão explicativa, o comprometimento ontológico fica restrito a afirmações matemáticas que desempenham um papel explicativo nas ciências, ou seja, fica restrito a afirmações matemáticas que são utilizadas para explicar e não apenas descrever ou representar um dado fenômeno empírico. E basicamente o que acontece na versão explicativa é que o rolismo confirmacional, que é usado irrestritamente, como veremos a seguir, numa das premissas da versão tradicional, esse rolismo confirmacional, na versão explicativa, restringe-se a afirmações matemáticas que servem para explicar fenômenos empíricos, por oposição a descrever ou representar. Então, basicamente, essa é a diferença entre as duas versões do argumento da indispensabilidade. Aqui temos, então, a primeira versão desse argumento. Essa é a versão tal como formulada pela Mary Lang, naquele livro de 2010, que eu já mencionei no primeiro vídeo. Bom, primeira premissa, que é uma premissa que se baseia no naturalismo. Devemos olhar para a ciência, em particular para as afirmações que são mais bem confirmadas, de acordo com os nossos padrões científicos comuns, para descobrir no que devemos acreditar. Segunda premissa, a confirmação que as nossas teorias recebem alcança igualmente todas as afirmações dessas teorias. Terceira premissa, que é a premissa da indispensabilidade, as afirmações cuja verdade exigiria a existência de objetos matemáticos são indispensáveis à formulação das nossas teorias científicas mais bem confirmadas. Logo, devemos acreditar que há objetos matemáticos abstratos. O problema com essa versão tradicional do argumento da indispensabilidade é que a segunda premissa parece bastante implausível quando consideramos o uso de idealizações na teorização científica. Idealizações nada mais são do que entidades ou objetos inexistentes, em princípio, que nos permitem, contudo, descrever um dado fenômeno empírico. Exemplos típicos, em física especificamente. Centro de massa, isso é, não existe um ponto, não existe de fato um ponto onde toda a massa de um corpo esteja concentrada. E outro exemplo bastante banal também é a ausência de resistência do ar, quando alguém tenta descrever, por exemplo, o trajeto de um corpo lançado obliquamente. Provavelmente todo mundo que fez ensino médio tem contato com esse, com esse exemplo. A ausência de resistência do ar. Provavelmente alguém já fez um exercício em que a ordem era desconsidere a resistência do ar. Desconsiderando a resistência do ar, etc. Então, essas são as chamadas idealizações. E elas povoam a ciência, na verdade. A ciência está cheia de coisas desse tipo, de objetos que são usados apenas para representar um determinado fenômeno empírico, apenas para descrever um determinado fenômeno empírico.
Então, considerando isso, considerando que as ciências empíricas estão cheias de idealizações, não parece razoável pensar que a confirmação que as nossas teorias recebem alcança de forma igual todas as afirmações dessa teoria, que é exatamente o que afirma a segunda premissa dessa versão do argumento da indispensabilidade. Pelo contrário, não alcança de forma igual todas as afirmações, nomeadamente não alcança as afirmações que contêm idealizações, ou seja, as afirmações que contêm idealizações, elas não são confirmadas como verdadeiras. Elas podem ser verdadeiras no sentido ficcional, no sentido metafórico, mas elas não são realmente verdadeiras, porque essas idealizações, elas não existem, ok? Portanto, a dificuldade é essa. O uso de idealizações na ciência parece contrariar a ideia de que todas as afirmações que constituem uma teoria científica bem-sucedida são confirmadas. Essa primeira versão do argumento da indispensabilidade suscitou várias réplicas por parte dos defensores do antirrealismo matemático ou antiplatonismo matemático. Temos a réplica dos ficcionalistas, que eu já mencionei mais ou menos quais são as posições ficcionalistas no primeiro vídeo. A ideia central dessa forma de antirrealismo é a ideia de que as afirmações matemáticas que entram nas teorias científicas devem ter o mesmo estatuto que as afirmações que contêm idealizações. Desse ponto de vista, portanto, essas afirmações matemáticas que entram nas teorias científicas não são confirmadas como verdadeiras, tal como as afirmações que envolvem idealizações também não são confirmadas como verdadeiras. O Ballard, o Otávio Bueno e a Mary Lange são três dentre os muitos proponentes desse tipo de réplica. No caso do Ballard, especificamente, a ideia dele é que quando você tem uma teoria científica em que pelo menos uma das afirmações que compõe essa teoria é uma afirmação matemática, a verdade dessa afirmação matemática é irrelevante para determinar se a teoria em questão é uma boa teoria ou não. O que vai determinar isso, se a teoria é uma boa teoria ou não, é essa teoria ser ou não empiricamente adequada, isto é ela descrever ou não verdadeiramente a parte empírica da realidade que ela pretende descrever. E além da réplica dos ficcionalistas, temos também a réplica dos defensores do figuralismo, que até onde eu sei o Iablo é o único proponente dessa réplica, e na verdade a diferença entre o ficcionalismo e figuralismo é bem pequena. Basicamente, a diferença é que no figuralismo as afirmações matemáticas podem ser consideradas como verdadeiras, porém elas são verdadeiras apenas no sentido metafórico. Então, assim, a diferença entre figuralismo e ficcionalismo é bem pequena. Ok, vejamos então como reformular o argumento da indispensabilidade de modo a resistir a essas réplicas elaboradas pelos defensores do antirrealismo matemático. Aqui temos, portanto, a versão explicativa desse argumento. Trata-se de um argumento bastante simples, com duas premissas e uma conclusão. Eu escolhi usar a formulação que o Baker faz, exatamente por ser uma formulação bastante simples. Então, na primeira premissa temos: racionalmente, devemos acreditar na existência de qualquer entidade que desempenhe um papel explicativo, exclusivamente explicativo e indispensável nas nossas melhores teorias científicas. Objetos matemáticos desempenham um papel explicativo e indispensável na ciência. Logo, racionalmente, devemos acreditar na existência de objetos matemáticos. Evidentemente, ambas as premissas desse argumento são controversas. A primeira premissa, por exemplo, pressupõe a falsidade do antirrealismo científico, isto é, pressupõe a falsidade da tese de que não temos boas razões para acreditar na existência de inobserváveis. Eu não vou discutir a plausibilidade dessa premissa. Eu reconheço que o debate entre realistas e antirrealistas em filosofia da ciência é um debate bastante amplo e intenso. Eu simplesmente vou pressupor a verdade de alguma forma de realismo científico, isto é, vou pressupor que se alguma entidade, seja uma entidade observável ou não, é utilizada para explicar um dado, explicar exclusivamente um dado fenômeno empírico, então temos boas razões para acreditar na existência real dessa entidade. Portanto, a discussão consistirá inteiramente em discutir a plausibilidade da segunda premissa desse argumento, cuja negação gera as seguintes duas perguntas.
Objetos matemáticos realmente fazem parte do domínio de quantificação de algumas explicações científicas? E se fazem, o papel que eles desempenham é realmente um papel explicativo ou é um papel meramente descritivo ou representacional? Essas duas perguntas geram, então, pelo menos duas formas de nominalismo matemático, quais sejam o nominalismo pontual e o nominalismo representacional. A ideia dos defensores do nominalismo pontual, que a gente vai explorar um pouco aqui como funciona, se é plausível ou não. A ideia central dos defensores dessa forma de nominalismo é a ideia de que a linguagem matemática, toda linguagem matemática que é utilizada nas explicações científicas pode ser parafraseada de modo a quantificar apenas sobre objetos físicos concretos. Ou seja, a ideia dessa forma de nominalismo é eliminar completamente a quantificação sobre objetos abstratos das teorias científicas. E a gente vai ver uma das tentativas de executar esse projeto com a proposta do Talens. E o nominalismo representacional, que na verdade é a forma mais defendida de nominalismo matemático atualmente e é a forma mais plausível. A ideia central dessa forma de nominalismo é a ideia de que, sim, os objetos matemáticos fazem parte do domínio quantificacional das nossas melhores teorias científicas, porém o papel que eles desempenham nunca é um papel genuinamente explicativo, é sempre um papel meramente descritivo ou representacional. E se isso for assim, então podemos atribuir aos objetos matemáticos o mesmo estatuto que as idealizações, ou seja, são objetos inexistentes, utilizados exclusivamente para descrever ou representar algum fenômeno empírico. Ok, então daqui para frente a gente vai seguir mais ou menos essa estrutura, tá? Eu vou apresentar um dos exemplos de explicação matemática de fenômenos empíricos mais discutidos na bibliografia, nomeadamente o exemplo das cigarras pertencentes ao gênero Magicicada. Vamos ver qual é o aparato matemático envolvido em tal explicação e como a proposta do Talens, desenvolvida nesse artigo de 2013, de parafrasear tal aparato matemático, funciona. E a gente vai ver por que essa proposta fracassa. Ok, vejamos então como funciona o exemplo das chamadas cigarras pertencentes ao gênero Magicicada, um dos exemplos de explicação matemática de fenômenos empíricos mais discutidos na bibliografia. Essas cigarras são insetos típicos da América do Norte, com um ciclo de vida bastante peculiar. O número de anos em que elas permanecem no subsolo, em estágio linfático, se alimentando de seiva, basicamente, se maturando em cigarras adultas, é sempre primo, sempre de 13 ou 17 anos. Temos, portanto, uma série de fenômenos empíricos a serem explicados. Primeiro fenômeno, a enorme duração do ciclo de vida dessas cigarras. Segundo fenômeno, a presença de duas durações separadas de ciclos de vida dentro de cada espécie de cigarras em diferentes regiões. A emergência sincronizada de cigarras adultas e o número primo de anos de duração do ciclo de vida dessas cigarras. A explicação para o fenômeno 1 é puramente ecológica, ou seja, as cigarras têm de permanecer no subsolo durante muito tempo porque as condições climáticas dos territórios onde as populações emergem são condições climáticas rígidas, com pouca quantidade de alimentos, por exemplo. A explicação para o fenômeno descrito em 2 é também ecológica, dado que, conforme a região em que as populações emergem, as condições climáticas podem ser mais ou menos inóspitas. As cigarras com ciclo de vida de 13 anos são típicas da região sul da América do Norte, ao passo que as cigarras com ciclo de ano de 17 anos são típicas da região norte da América do Norte. Já a explicação para o fenômeno descrito em 3, por outro lado, é uma explicação biológica. A emergência das populações tem de ser sincronizada porque isso maximiza as oportunidades de acasalamento, tendo em vista que o tempo em que as cigarras permanecem fora do subsolo depois de adultas é bastante curto. Basicamente, elas emergem, acasalam-se e morrem. Resta saber, portanto, qual é a natureza do fenômeno descrito em 4. A tese do Baker é a de que a explicação para esse fenômeno é além de biológica e matemática. A pergunta que surge, portanto, é essa. Qual é a natureza da explicação para o fenômeno descrito em 4? Em outras palavras, por que razão o número de anos do ciclo de vida dessas espécies de cigarras é sempre primo? Será a explicação para este fenômeno uma explicação puramente biológica? O Baker menciona pelo menos
duas teorias biológicas concorrentes que tentam fornecer uma explicação para esse fenômeno. A explicação da predação e a explicação da hibridização. A ideia central da explicação da predação é a ideia de que a existência de períodos primos de ciclo de vida proporciona uma menor interseção com predadores, isto é, sendo o período do ciclo de vida da cigarra sempre primo, e não sendo primo o período do ciclo de vida dos predadores, o número de vezes em que ambas se encontram ao longo de vários anos é minimizado comparado ao que ocorreria caso os períodos do ciclo de vida das cigarras não fossem primos. Então, de acordo com a explicação da predação, essa é a razão pela qual esses períodos tendem a ser sempre primos. E a ideia central da explicação da hibridização segue exatamente o mesmo padrão. Isso é, a razão pela qual os períodos são primos está relacionada ao fato de que tais períodos minimizam a ocorrência de hibridização com subespécies, dado que o período de ciclo de vida das cigarras é primo e não sendo primo o período de ciclo de vida das subespécies, o número de vezes em que espécies de cigarras pertencentes ao gênero Magicicada e subespécies dessas espécies se encontram é minimizado, comparativamente ao que aconteceria caso o período de ciclo de vida das cigarras, do período de ciclo de vida das espécies de cigarras não fosse primo, ou seja, tanto numa explicação como na outra, a ideia é evitar encontros, seja com espécies de predadores, seja com subespécies com as quais a hibridização é evolutivamente desvantajoso. Basicamente, essa é a ideia. Estes são, portanto, os conteúdos biológicos de cada uma das explicações. Acontece que ambas as explicações baseiam-se em afirmações matemáticas e não apenas biológicas. Mais especificamente, ambas as teorias incluem os seguintes dois lemas. Lema 1. O menor múltiplo comum entre dois números m e n é o maior possível só se m e n são coprimos. Dois números são coprimos quando o único divisor comum entre eles, de modo a resultar num número inteiro, é 1. E o lema 2, o número m é coprimo com cada número n menor que o dobro de m, sendo n e m diferentes, só se m for primo. E o que a gente vai ver é que esses dois lemas implicam a afirmação de que é provável que as cigarras Magicicada desenvolvam períodos que sejam primos. Ok, consideremos então a explicação da predação para que a gente possa ver o modo como esses lemas entram nessas explicações. Pressupondo que os predadores dessas espécies de cigarras têm ciclos de vida relativamente curtos, bem menores pelo menos que o ciclo de vida das espécies de cigarra em questão, segue-se do lema 2 que o número de anos do ciclo de vida de qualquer predador será coprimo com o número de anos do ciclo de vida da cigarra, seja um ciclo de vida de 13 ou um ciclo de vida de 17. Exemplo. Considerando predadores com ciclo de vida de 9 anos e cigarras com ciclo de vida de 13 anos. Segue-se do lema 2 que 9 e 13 são coprimos, dado que o lema 2 diz-nos que o número m é coprimo com cada número n menor que o dobro de m, sendo m e n diferentes, só se m for primo. Se 13 substituir m e 9 substituir n, 9 é obviamente menor que o dobro de 13, então 9 e 13 são coprimos. Isso é uma implicação do lema 2. Por outro lado, também segue-se do lema 1 que o MMC entre 9 e 13 é maximal, dado que o lema 1 diz-nos que o MMC entre dois números, quaisquer, M e N, é o maior possível, isso é maximal, se somente se M e N são coprimos. Então, sendo 13 e 9 coprimos, segue-se que o MMC entre 9 e 13 será maximal. E é exatamente isso que a gente vê aqui. O MMC entre dois números coprimos é muito maior quando o MMC entre dois números... o MMC entre dois números coprimos é muito maior que o MMC entre dois números que não são coprimos. E é o MMC entre esses dois números, isso é, entre o número ao qual corresponde a duração do ciclo de vida dos predadores e o número ao qual corresponde a duração do ciclo de vida das cigarras, é o MMC entre esses dois números que dá o intervalo com que predadores e espécies de cigarras se encontram. Ou seja, quando esses números são coprimos, o intervalo de encontro entre eles é muito maior.
comparado a quando esses números não são coprimos. É exatamente isso que a gente vê aqui. O MMC entre 4 e 13, que são coprimos, é 52. Comparado ao MMC entre 4 e 16, que não são coprimos, é 16. Então, 52 anos é um intervalo de tempo muito maior que 16. Ok, então aqui temos a estrutura da explicação para o fenômeno descrito em 4, tal como formulada pelo Baker. Em 5, temos a descrição desse fenômeno. Em 1, temos uma afirmação puramente biológica, a afirmação de que ter um período de ciclo de vida que minimiza a interseção com outros períodos menores ou similares é evolutivamente vantajoso. Em 2, temos uma afirmação matemática, a afirmação de que períodos primos minimizam a interseção comparados a períodos não primos, e essa afirmação, na verdade, é uma implicação daqueles dois lemas. Em 3, temos uma afirmação mista, biológica e matemática, a afirmação de que é provável que organismos com ciclo de vida periódicos desenvolvam períodos que sejam primos. Em 4, temos uma afirmação ecológica, a afirmação de que cigarras em ecossistemas do tipo E estão limitadas por restrições biológicas a períodos entre 14 e 18 anos. Ok, a pergunta que surge, portanto, é essa. Será possível parafrasear o aparato matemático presente nessa explicação, de modo a eliminar completamente a quantificação sobre objetos matemáticos abstratos? A proposta do Talent, que a gente vai analisar brevemente agora, consiste em afirmar que sim, que todo o vocabulário presente nesses dois lemas pode ser reescrito utilizando apenas a noção de fusões de objetos físicos, que em princípio na verdade, uma noção nominalista, ou seja, é livre de comprometimentos com coisas abstratas. Isso é, a fusão de dois objetos físicos distintos resulta num terceiro objeto físico. E o que veremos mais adiante é que o pressuposto sobre o qual essa noção se assenta é bastante controverso, que basicamente aceitar a ideia de que a fusão de dois objetos quaisquer espaço-temporalmente distintos resulta num terceiro objeto, isso é controverso. Mas essa é a tese central defendida por ele nesse paper de 2013. Ok, temos aqui então dois grupos de conceitos que serão parafraseados nesses termos, isto é, utilizando apenas a noção de fusões de objetos físicos. No primeiro grupo temos o conceito de número primo, o conceito de divisor, o conceito de equinomorosidade. O conceito de equinomorosidade será usado para definir o conceito de divisor e o conceito de divisor será usado para definir o conceito de número primo. No segundo grupo temos o conceito de mínimo múltiplo comum e o conceito de números coprimos. E nesse segundo grupo, os conceitos são independentes. Começando então com o conceito de equinomorosidade. Aqui temos a definição tradicional desse conceito, que é feita quantificando sobre relações, o que em princípio não é nominalisticamente aceitável. Os predicados, dizemos, né, acerca de dois predicados, de dois conjuntos, desculpe, que eles são equinuméricos. Então, dizemos que os conjuntos G e F são equinuméricos, se e só se existe uma relação bionívoca entre eles, isto é, se e só se a cada membro de G corresponde um e apenas um membro de F, e a cada membro de F corresponde um e apenas um membro de G. Formalmente, essa definição pode ser lida da seguinte forma: existe uma relação tal que para qualquer x, se x é F, então existe apenas um y, tal que y é G, e x está nessa relação com y, e para qualquer x, se x é f, então existe apenas um y, tal que y é g, e y está nessa relação com x. E aqui temos a definição alternativa de equinomorosidade construída em termos de fusões de objetos físicos. Ao invés de dizermos que dois conjuntos G e F são equinuméricos, dizemos que os Fs conjuntamente são equinuméricos ao Gs, também conjuntamente, se só se a fusão dos Fs e dos Gs sobrepõe-se a pequenas fusões, as Hs, tal que cada H tem um e apenas um F como uma parte, um e apenas um G como uma parte, cada F e cada G é parte de uma e apenas uma H. Exemplo.
Os Fs, esses três asteriscozinhos vermelhos, são equinuméricos ao Gs, essas três cruzinhas em verdes, porque existe uma fusão dos Fs e dos Gs, e existem pequenas fusões, as Hs, cada uma delas formada por um e apenas um F, um e apenas um G, e cada F e cada G é parte de uma e apenas uma H, e cada uma dessas Hs é parte própria da fusão dos Fs e dos Gs. É isso que significa dizer que essas fusões sobrepõem-se à fusão dos Fs e dos Gs. O pressuposto controverso, do qual eu falei anteriormente, e no qual, na verdade, essa e todas as outras paráfrases propostas pelo Talent se assenta, corresponde à tese do universalismo mereológico, isto é, a tese de que a fusão de quaisquer dois objetos físicos resulta num terceiro objeto físico. Desse ponto de vista, por exemplo, a fusão do meu nariz da Torre Eiffel resultou no terceiro objeto, a fusão do meu nariz da Torre Eiffel da Estátua da Liberdade resultou no outro objeto e assim por diante. E isso é bastante controverso, porque você abre mão do comprometimento com coisas abstratas, mas você multiplica o número de entidades físicas absurdamente. Mas, claro, eu não vou discutir quais são os problemas, quais são as vantagens dessa postura do universalismo mereológico. Mas, aceitando esse pressuposto, essa e todas as outras paráfrases são, de fato, paráfrases nominalistas, isto é, todos os objetos físicos formados a partir de outros objetos físicos são também objetos físicos, de modo que o domínio quantificacional de todas as frases resultantes é constituído apenas por objetos físicos concretos, isto é, objetos localizados no espaço e no tempo. Ok, passemos então para o conceito de divisor. A base da paráfrase desse conceito é exatamente a mesma da paráfrase do conceito de equinumerosidade, isso é, tal como na paráfrase do conceito de equinumerosidade dizemos que os Fs são equinuméricos aos Gs, e não que o conjunto de Fs é equinumérico ao conjunto de Gs, na paráfrase do conceito de divisor dizemos que os Xs são divisores dos Ys, por oposição ao modo como dizemos na linguagem matemática. Na linguagem matemática dizemos que um dado número é divisor de outro dado número. Ok, então a base da paráfrase do conceito de divisor é a ideia, bastante plausível, intuitiva, de que podemos dizer que os Fs são divisores dos, que os Xs são divisores dos Ys quando os Xs entram nos Ys um determinado número de vezes. Por exemplo, dizemos que esses dois asteriscozinhos dividem essas quatro cruzinhas porque eles entram nas quatro cruzinhas duas vezes. Esses três asteriscozinhos dividem essas 9 cruzinhas porque elas entram nas 9 cruzinhas 3 vezes. Evidentemente, essas expressões numéricas, 3, 2, têm de ser eliminadas para que a paráfrase seja integralmente livre de quantificação sobre números. Então, aqui temos a paráfrase completa do conceito de divisor. Dizemos que os Gs dividem os Fs se somente se existe uma fusão dos Fs, a fusão dos Fs é sobreposta por fusões, AJs, tal que os Fs em cada J são equinuméricos aos Fs em cada outra J, e os Fs em cada J são equinuméricos aos Gs. Exemplo. Podemos dizer que os Gs, as duas cruzinhas em verde, dividem ou são divisoras dos Fs, os 6 asteriscozinhos em vermelho, porque existe uma fusão dos Fs, essa fusão dos Fs é sobreposta por pequenas fusões, AJs, tal que os Fs em cada J são equinuméricos aos Fs em cada outra J, isto é, cada uma dessas J's é uma parte própria da fusão dos Fs, e conjuntamente elas esgotam todas as partes próprias da fusão dos Fs. E, obviamente, os Fs em cada J são equinuméricos aos Gs. Lembrando que a noção de equinumerosidade já foi parafraseada também em termos de fusões. Então, as três condições anteriormente colocadas são todas satisfeitas. Ok, passando então para o conceito de número primo. Já parafraseamos o conceito de ser equinumérico, já parafraseamos o conceito de ser divisor de, e claro, o conceito de número primo, mesmo na linguagem matemática, depende do conceito de divisor. Então, o trabalho, em princípio, a partir de agora, torna-se bem mais fácil. Na linguagem matemática, dizemos que o número é primo se só se o único divisor, de forma a resultar no número inteiro que ele possui, é um ou ele mesmo. Na linguagem matemática parafraseada, dizemos que
a frase o número de f's é prima é verdadeira se, somente se, a f's e qualquer divisor dos f's é equinumérico ou a um único f ou a todos os f's. Passando então para o conceito de mínimo múltiplo comum. Na linguagem matemática, temos a seguinte definição: o MMC de dois números naturais, m e n, é um menor número que ambos dividem de forma exata. Exemplo, MMC de 4 e 10 é 20, MMC de 4 e 6 é 12. Na linguagem matemática parafraseada, em termos de fusões de objetos, vamos dizer que certos objetos são conjuntamente o mínimo múltiplo comum entre dois outros objetos. Isto é, dizemos que os L's são o MMC dos F's e dos G's, se e somente se a F's, a G's e a L's. Os F's dividem os L's, os G's dividem os L's, e para quaisquer P's dos quais tanto os F's como os G's sejam divisores, os P's ou são equinuméricos aos L's, ou a fusão dos P's tem uma parte própria constituída de P's, tal que os P's na parte própria dessa fusão são equinuméricos aos L's. Exemplo. Os L's, que são 12 objetos, são o MMC entre os F's, que são 4 objetos, e os G's, que são 6 objetos, porque a F's, a G, a L's, os F's e os G's dividem os L's, isto é, os F's entram nos L's 3 vezes e os G's entram nos L's 2 vezes, e para quaisquer P's dos quais os F's e os G's sejam divisores, e nesse caso os nossos P's são 24 objetos, os P's ou são equinuméricos aos L's, nesse caso obviamente não são, ou existe uma parte própria da fusão dos P's que é equinumérica aos L's, que é exatamente isso que acontece nesse caso. Essa parte própria são esses asteriscozinhos em rosa. E por último, temos o conceito de números coprimos. Na linguagem matemática, dizemos que dois números são coprimos quando o único divisor comum entre eles, de modo a resultar num número inteiro, claro, é 1. Na linguagem matemática parafraseada, dizemos que os F's são coprimos com os Q's, se e só se um G isolado é o único divisor comum dos F's e dos Q's. Ok, de posse das paráfrases desses conceitos, podemos então parafrasear o lema 1, que aparece na explicação do ciclo de vida das cigarras magnificadas. Lembrando que o lema 1 diz-nos que o MMC de dois números, M e N, é maximal se somente se M e N são coprimos. Temos então o lema 1 nominalizado. O MMC dos F's e dos G's, os L's, é maximal se só se os F's e os G's são coprimos. Bom, então essa é a estratégia do Talens para recusar a ideia de que a explicação do ciclo de vida das cigarras pertencentes ao gênero Magicicada obriga-nos a aceitar a existência de objetos matemáticos abstratos, nesse caso, números. Se toda linguagem matemática, se toda linguagem acerca de números primos e coprimos pode ser parafraseada de modo a eliminar completamente a quantificação sobre números, então estaríamos postulando a existência de números sem necessidade, caso encarássemos a linguagem matemática como ontologicamente comprometedora. Quais são, então, as dificuldades que essa forma de nominalismo enfrenta? São várias, na verdade, o próprio Talens elabora várias objeções à sua própria proposta. No entanto, eu penso que existe uma objeção que ele não considera e que talvez seja significativa. E essa objeção consiste em dizer o seguinte: que se aceitarmos que a linguagem que é ontologicamente comprometedora é a linguagem matemática parafraseada, isto é, a linguagem matemática que quantifica apenas sobre objetos, sobre fusões de objetos físicos, então temos que aceitar que os lemas 1 e 2 são apenas vacuamente verdadeiros, e talvez isso não corresponda ao significado que esses lemas têm na linguagem matemática. Talvez seja por isso que essa paráfrase não seja uma boa paráfrase. Por quê? Porque se olharmos para a forma lógica do lema 1 parafraseado, por exemplo, vemos que se trata de uma condicional, na verdade de uma bicondicional, cuja leitura seria: para todo x, para todo y, existe um z, tal que se x é uma fusão de objetos físicos e y é uma fusão de objetos físicos, então z é o MMC entre x e z é o maximal se somente se x e y são coprimos. Lembrando que
O domínio quantificacional dessa forma lógica é apenas fusões de objetos físicos. Então, em princípio, essa forma lógica quantifica apenas sobre objetos concretos. A questão é que, se o número de objetos físicos no mundo não é infinito, então o antecedente dessa bicondicional é falsa, dado que o antecedente de uma das condicionais é falsa. E, portanto, o lema 1 é apenas vacuamente verdadeiro, se é que ele é verdadeiro de todo em todo. Ou seja, essa paráfrase não parece ter exatamente o mesmo significado da paráfrase que exprimiu o lema 1 na linguagem matemática, porque aquilo que se afirma na linguagem matemática é que para quaisquer dois números, literalmente quaisquer, independentemente de haver ou não infinitamente muitos objetos físicos, o MMC entre esses dois números é maximal se só se eles são coprimos. Então parece haver uma disparidade de significado entre o lema 1 na linguagem matemática e o lema 1 parafraseado em termos de fusões de objetos físicos. Basicamente isso que eu queria discutir, pessoal. Aqui temos a bibliografia que eu usei para apresentar essa discussão. No próximo vídeo a gente vai ver algumas críticas a essa proposta do Talent, feita pelo próprio, na verdade foi uma réplica que o próprio Baker publicou contra ele, e veremos também brevemente uma outra forma de resistir ao argumento explicativo da indispensabilidade, que é a proposta do David Links.